Por que nós seres humanos somos inquietos e descontentes em relação a várias coisas da vida? Existe, obviamente, uma origem natural para a inquietação e outra que não deixa de ser também natural, mas daí já seria doentia, tá? Se a pessoa, por exemplo, tiver um transtorno de ansiedade, ela vai viver inquieta. Então, nesse detalhe, não seria nenhum problema de ordem espiritual, simplesmente é um problema de ordem emocional, e essa inquietação indica que há conteúdo ainda não resolvido, não trabalhado dentro do ser humano. E isso precisa ser trabalhado em psicoterapia. Agora, tirando esse tipo de inquietação patológica, existe uma inquietação dentro de nós que é resultado do pecado e muitas vezes de escolhas erradas que nós fazemos. E como que nós podemos trabalhar a nossa inquietação para que sejamos pessoas mais plenas, mais saudáveis, mais felizes e que tenham mais paz de espírito? Outra coisa que desperta a inquietação em nós, né, além do egoísmo, além da ambição, além da não aceitação do evangelho, é a hipocrisia. O que é um hipócrita? Um hipócrita é uma pessoa fingida. E você sabia que em relação à hipocrisia, Cristo foi mais duro com as pessoas e não demonstrou compaixão como ele demonstrou com qualquer outro tipo de pecado? Porque a hipocrisia é uma das coisas que Deus mais odeia, tá? E quando você lê Mateus 23, 1 a 13, você percebe que ali Cristo está dando uma dura nos fariseus por causa da hipocrisia deles. Eu convido a você a ler depois Mateus 23, 1 a 13, porque ali nós vemos 4 características principais da hipocrisia. Essas características determinam, nos mostram se somos hipócritas ou fingidos, não é? Então, se você ler Mateus 23, 1 a 13, o que você vai perceber? Que a primeira parte, que a primeira característica da hipocrisia é não praticar o que se diz. A pessoa diz algo, ensina algo, mas ela está longe de praticar aquilo. Este é um hipócrita. Essa é a primeira característica de uma pessoa hipócrita. Segunda característica, ela exige dos outros e não, o que não exige dela. Né? Certa vez eu soube de um homem que estava querendo simplesmente divorciar-se da esposa porque ela usava a calça comprida. Ele era um hipócrita, porque ele estava exigindo algo dela que ele não praticava. E o problema dele era outro. O problema dele não era a calça da esposa. O problema dele era a dificuldade que ele estava tendo em lidar com as suas tentações sexuais. Então essa é uma outra característica de um hipócrita. Ele exige dos outros aquilo que ele não exige dele mesmo. Terceira característica, o hipócrita gosta de se exibir, né? Ele gosta de aparecer. Ele quer ser notado. Ele quer ser aquele... a última bolacha do pacote, diríamos assim. Essa é uma outra característica do hipócrita. E a quarta característica que se vê em Mateus 23, 1 a 13, o hipócrita gosta de exaltação própria. Ele exalta-se a si mesmo em relação aos demais. E na forma como ele se exalta a si mesmo, ele vai diminuindo os demais. Então essas são algumas das características dos hipócritas. E como que devemos resolver esse problema chamado hipocrisia? Eu vou ler aqui 2 textos para você. O primeiro se encontra em Provérbios 25, 19. Hoje eu estou lendo a nova versão transformadora, ok? Provérbios 25, 19 tem algo a nos dizer. E diz assim: confiar numa pessoa desleal
e algumas traduções está numa pessoa hipócrita, tá? E uma pessoa hipócrita é desleal, em tempos de dificuldade, é como mastigar com um dente quebrado ou caminhar com o pé aleijado. Ou seja, é doloroso. Confiar numa pessoa desleal ou num hipócrita é como mastigar com um dente quebrado e caminhar com o pé aleijado. Ou seja, é doloroso, é difícil. Então não dá para ter uma certa convivência próxima com um hipócrita. Agora, se o hipócrita seguir o conselho de Pedro, aí ele vai ser transformado, vai ser realmente convertido, e aí será possível conviver com essa pessoa porque ela está convertida e deixou de ser hipócrita. E o conselho de Pedro em 1 Pedro 2, verso 1 é este: portanto, livrem-se de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja e todo tipo de difamação. Então Pedro simplesmente diz: livre-se disso. Abandone isso, porque isso não vai levar você a lugar algum. Vai simplesmente deixar você uma pessoa mais inquieta. Então a hipocrisia é uma outra fonte de inquietação, porque lá no fundo o hipócrita sabe que ele é hipócrita. E isso é difícil de se lidar se a pessoa não mudar. Vamos ver como eliminar a inquietação. Primeiro, eliminamos a inquietação eliminando algumas das suas fontes, né? Eliminando a hipocrisia, a ambição pecaminosa, o egoísmo e a não aceitação do evangelho. Agora, nós temos uma outra forma de nós eliminarmos a inquietação, que obviamente dela depende a capacidade de eliminarmos as outras formas de inquietação que nós estudamos agora há pouco, tá? Então eu vou ler para você o texto, que é o texto de João, capítulo 14, versos 1 a 6. Aqui está a maneira de eliminarmos a inquietação. Não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Olha, como evitar a aflição, a inquietação? Primeiro ponto, creia em Deus, creia no que Jesus diz. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo, onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Aqui está a forma de eliminarmos a inquietação. Crermos em Deus, crermos em Jesus e crermos na promessa de Jesus de que Ele vai voltar pela segunda vez. Esta é uma forma maravilhosa de eliminarmos a inquietação. Porque Jesus, de acordo com João capítulo 10, verso 10, ele não tem só uma perspectiva futura para nós. O que já é maravilhoso, a perspectiva eterna é a perspectiva mais importante de Deus para nós. Um céu, uma vida eterna, um lugar onde não haverá nenhum tipo de sofrimento e dor, de acordo com Apocalipse 21, verso 4. Mas Jesus Cristo ele também tem perspectivas presentes para nós. Porque em João 10, verso 10 é dito que Ele quer que tenhamos vida e vida em abundância. E se você quiser ter vida em abundância, você precisa se relacionar com Jesus, crer em Deus, confiar na promessa de Cristo sobre sua segunda vinda, buscar a graça de Cristo pela fé, porque neste contato com o Senhor Jesus Cristo, você e eu somos libertos da inquietação. Conseguimos eliminar aquilo que está nos inquietando. E aí eu finalizo o nosso estudo lendo um texto do Antigo Testamento que está em Jeremias, capítulo 3, verso 22. É um convite que Deus faz ao povo e é um convite que Deus faz a nós também. Jeremias capítulo 3, versículo 22 diz assim: meus filhos rebeldes, diz o Senhor, voltem para mim,
e eu curarei a rebeldia de seu coração. Vamos aplicar o texto a nós. Meus filhos inquietos, voltem para mim e eu curarei a inquietude do coração de vocês. O segredo para eliminar a inquietação é uma relação íntima com Cristo, é uma fé nele, é crer em Deus e eliminar as outras fontes de inquietação.